Você já se questionou quanto tempo a alma permanece na Terra após a morte? Neste vídeo, convidamos você a mergulhar em um relato fascinante de uma pessoa que teve a extraordinária experiência de observar sua própria alma se desprender de seu corpo. Acompanhe-nos e descubra o que realmente há além da vida. Então passo a palavra ao repórter. Você já se questionou o que acontece com a alma no exato instante após a morte? Esta inquietante pergunta me acompanhou durante anos, mas nunca teve tanto peso como no dia em que minha própria alma se separou do meu corpo. A resposta chegou no momento mais inesperado, e não foi através do estudo nem da pregação. Se apresentou quando me encontrei entre dois mundos, a vida e a eternidade. Antes dessa experiência, nunca havia considerado com tanta profundidade esses temas. Para mim era encantador falar sobre o céu, a eternidade e a salvação. No entanto, no fundo, levava uma vida como se ainda tivesse todo o tempo do mundo, como se a morte fosse um conceito distante. Era como se essas verdades profundas só servissem para consolar aqueles que haviam perdido alguém querido. Mas tudo muda no momento em que você se transforma em quem vai embora. Nunca esquecerei essa sensação de estar presente, como se o tempo tivesse parado ao meu redor. Uma parte de mim permanecia ancorada à terra, enquanto outra era arrastada para algo infinitamente maior. Foi nesse momento que Jesus me revelou um profundo segredo. Existe um instante, um breve lapso entre a morte e a eternidade, no qual a alma se depara com a verdade com uma clareza deslumbrante. Nesse espaço sagrado, já não há máscaras que ocultem, nem desculpas que justifiquem. Só resta a crua realidade do que você foi e o caminho que te espera. Por isso, sinto a necessidade de compartilhar com vocês o que vivi. A pergunta: quanto tempo permanece uma alma na Terra depois da morte? Já não é apenas uma curiosidade para mim. Transformou-se em uma revelação que deixou uma marca profunda na minha alma. E acreditem, isso muda tudo. Fora do meu corpo, compreendi que a morte não era como eu a havia imaginado. Jesus estava ao meu lado, e surpreendentemente não senti medo. Sua presença era sólida, mas transbordante de compaixão. Ele olhou nos meus olhos, como se pudesse ver tudo o que eu havia sido, e apesar disso não se afastou de mim. E nesse momento, com uma voz que parecia penetrar no mais profundo do meu ser, pronunciou estas palavras: Você acredita que a morte é o fim, mas na verdade é apenas o começo de algo muito maior. Quero revelá-lo. Foi então que tudo ao meu redor começou a se transformar de maneira surpreendente. Era como se estivessem me arrancando do tempo. Diante dos meus olhos se desdobraram imagens e palavras que pareciam ganhar vida. A primeira delas foi uma cena poderosa. Deus, moldando o homem a partir do pó da terra, e depois, insuflando-lhe o sopro de vida em suas narinas. Este sopro, disse Jesus, é o que sustenta a vossa existência. É a essência que provém de mim. Naquele momento, compreendi de uma maneira que nunca antes havia conseguido. O corpo não é mais do que um casca, um simples vaso. No entanto, o que realmente nos dá vida é a alma. Esse alento divino que nos une de maneira direta com o Criador. Naquele instante, Jesus me levou a observar meu próprio corpo. Ali estava, deitado no chão da fábrica, enquanto os paramédicos lutavam para reanimar meu coração. Mas eu estava lá, ao seu lado, sentindo, refletindo, existindo. Quando o corpo se detém, a alma desperta para o eterno. Assim ele disse. E então me revelou outra palavra cheia de vida. Eclesiastes 12:7. O pó retorna à terra, e o espírito volta a Deus que o concedeu. Vicky. Isso aconteceu com muitas pessoas ao redor do mundo. Em um instante, fui transportado para lugares distantes. Observei uma senhora reclinada em sua cama, sorrindo antes de partir. Também vi um jovem que havia sofrido um acidente, sendo resgatado de seu corpo por anjos. Em todos os casos, ocorreu o mesmo. O corpo permaneceu, mas a alma se desprendeu suavemente. Era como se Deus mesmo estivesse atraindo algo valioso para si. Nesse instante,
Jesus me revelou que essas separações são inevitáveis, mas nunca chegam em um momento inadequado. Ele me mostrou um livro dourado cujas páginas brilhavam como se estivessem feitas de luz. Nele eram registrados nomes, datas e momentos. Vi-me nome, vi-me cita. E compreendi que nada disso era um acidente. Como bem disse Hope 14, continuou Jesus. Os dias do ser humano estão contados, seus limites foram estabelecidos e ele não pode ultrapassá-los. Um profundo calafrio percorreu meu corpo. Nunca imaginei que meus dias estivessem escritos em algum lugar. Sempre acreditei que tudo era fruto da casualidade, das circunstâncias ou da genética. Mas agora, neste momento, compreendia que cada respiração havia sido contada com um propósito. E assim, me conduzia a uma nova revelação. O Salmo 39, ressoou em minha mente. Antes que qualquer um dos teus dias existisse, eu já o sabia, estava escrito. Isso me destroçou por dentro. Durante toda a minha vida, acreditei que tinha o controle. Fiz planos, tomei decisões e estava convencido de que era o dono do meu destino. No entanto, naquele instante diante da eternidade, compreendi que nada escapa ao olhar de Deus, nem a vida, nem a morte. Nesse momento, Jesus me compartilhou uma verdade que se gravaria em meu coração para sempre. A alma é eterna, afirmou com uma serenidade que me envolveu. Leva consigo tudo o que você é, seus pensamentos, suas intenções, suas escolhas. Nada se perde quando o corpo deixa de funcionar. Tudo permanece e no final tudo será revelado. Nesse instante, um calafrio percorreu meu corpo, pois compreendi que minha alma se encontrava diante dele, completamente nua e transparente, sem nenhuma máscara que pudesse ocultar minhas verdades. Jesus me olhou com uma ternura infinita e com uma voz suave me disse: ainda não viste tudo. Ainda há muito mais para descobrir e entender. E assim, me conduziu a um lugar onde começaria a descobrir o destino da alma após a morte. Para onde ela se dirige? Que emoções experimenta? E, acima de tudo, quanto tempo poderá permanecer atada à terra antes de cruzar o limiar para a eternidade? Junto a Jesus, fui guiado a descobrir uma verdade que transformou completamente meu interior. O que realmente acontece no instante em que a alma deixa o corpo. Foi ele quem me revelou este mistério. Esse momento, que se situa entre o último suspiro e o passo para a eternidade, não é um abismo escuro nem uma transição automática. É um instante sagrado, cheio de consciência e profundamente revelador. Jesus me revelou que, no instante em que a alma se separa do corpo, percebe-se imediatamente sua verdadeira condição. Nesse momento, compreende quem é Deus e quem era ela diante dele. Essa revelação me transportou a uma lembrança vívida da cruz. Quando prestes a morrer, Jesus olhou para o ladrão arrependido que estava ao seu lado e lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Não em um dia, nem depois de um tempo, mas naquele mesmo instante. Hoje Jesus me revelou algo profundo. Para aqueles que acreditam e que realmente o amam, não existe a espera. A alma não se perde na terra nem fica presa entre dois mundos. Em vez disso, é guiada para a sua presença imediatamente. E tudo isso eu pude ver com meus próprios olhos espirituais. Me transportou para uma cena que parecia se desenrolar naquele preciso instante em algum canto do mundo. Um ancião, com um sorriso sereno, fechou os olhos. Nesse momento, quando sua respiração se tornou suave, 2 anjos se aproximaram, como se fossem enviados com uma precisão divina. Com delicadeza, tomaram sua alma e o guiaram em paz para um lugar de luz. Paraíso, assim é como eu recebo o meu, me disse Jesus. Nenhum dos meus se perde no caminho. Depois, ele me conduziu a uma cena completamente diferente. Um homem rico, cercado de luxos e comodidades, mas profundamente vazio de Deus. Ele também havia encontrado seu fim. Mas naquele lugar não havia luz. Apenas reinavam a angústia, a confusão e, em breve, o tormento. Gritos desgarradores ressoavam no ar,
e em meio a esse sofrimento, lembrava com clareza de cada momento da minha vida. Foi então que Jesus me revelou que esta era a realidade que se narra na parábola do homem rico e Lázaro, em Lucas 16. Ambos haviam morrido e, de imediato, foram levados, mas a destinos completamente opostos. Um foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão, enquanto o outro foi levado ao Hades, um lugar de sofrimento eterno. Naquele instante, compreendi que a alma não deambula pela terra após a morte. Não há um tempo de espera. O que realmente existe é um encontro inevitável com a verdade. Foi Jesus quem me revelou que os anjos desempenham um papel fundamental nessa transição. Eles são enviados para buscar os seus. Observei cenas comoventes em que se aproximavam com amor e reverência, como quem cuida de um tesouro inestimável. Foi então que compreendi. Esses anjos são os guardiões da travessia. Não vêm apenas para levar, mas também para consolar, proteger e honrar a decisão que essa alma tomou em vida, pertencer a Cristo. No entanto, nem todas as almas compartilham este destino. Jesus me mostrou o que acontece com aqueles que cruzam esta porta sem ter se entregado a Ele. Não há anjos que os acompanhem, apenas há escuridão, seguida de uma dor que não é física, mas espiritual. É uma consciência cheia de culpa, um vazio que se expande na alma. Esta não desce ao abismo porque Deus a tenha rejeitado, mas porque ela mesma desconsiderou o convite que esteve aberto todos os dias de sua vida. Vi rostos cheios de desespero, clamando por uma nova oportunidade. Mas a eternidade não pode ser reescrita uma vez que se cruzou para o outro lado da morte. Jesus me contou que esses dois destinos são conhecidos desde tempos remotos. No Antigo Testamento, o lugar dos mortos era chamado Seol, o reino das almas. No entanto, mesmo nesse lugar, já existia uma clara separação entre aqueles que pertenciam a Deus e os que não. No Novo Testamento, tudo se torna ainda mais claro. Jesus falou do paraíso quando disse ao ladrão arrependido: "Hoje estarás comigo no paraíso." Mas também se referiu ao Hades, o lugar onde terminou o rico que ignorou a Deus e desprezou seu próximo. Assim, a alma se dirige imediatamente a um desses destinos. Foi nesse instante que, com o coração pesado, perguntei a Jesus: o que acontece com todas essas pessoas que afirmam ver seus entes queridos? Histórias de espíritos vagando, presenças estranhas no lar, figuras que aparecem do nada. Será que tudo isso é um simples erro? E sua resposta me impactou como um raio de verdade. Não é a alma do falecido que se manifesta, mas o engano do inimigo que se aproveita do coração ferido. Jesus me revelou que muitas culturas teceram mitos sobre espíritos que vagam pela terra, atormentados por assuntos pendentes, tragédias ou promessas não cumpridas. Os filmes, as lendas e as tradições alimentaram essas crenças ao longo do tempo, até o ponto em que até mesmo os cristãos mais sinceros começaram a aceitá-las como verdade. No entanto, ele me olhou com severidade e me disse: "Isso não é o que ensinei. Isso não está na minha palavra. A alma não fica na terra. Seu destino está ligado à luz ou à escuridão, seja para encontrar descanso ou para enfrentar o tormento. Não existe um tempo livre, um limbo ou uma sala de espera espiritual. Não há como permanecer aqui para proteger ninguém, nem para resolver o que ficou pendente. Aquilo que a alma não conseguiu resolver em vida, permanece tal como está na eternidade." Jesus me revelou que a razão pela qual tantas pessoas acreditam que os mortos retornam é bastante simples. A dor abre a porta para o engano. Quando o coração está despedaçado, o inimigo se aproveita dessa vulnerabilidade. Se disfarça de anjo de luz, sussurra vozes, evoca cheiros e revive lembranças. Tudo isso é feito para que a pessoa acredite que seu ser amado voltou, mas na realidade é uma ilusão, uma armadilha. Fui testemunha de como essas manifestações oferecem um consolo enganoso que, com o tempo, se transforma em uma dependência espiritual. Esta dependência, por sua vez, abre portas perigosas que conduzem à opressão, ao medo e até mesmo à destruição. Acreditam que estão se conectando com seus entes queridos,
disse Jesus, mas na verdade estão sendo enganados. Nesse instante, uma dor profunda me invadiu, pois lembrei das ocasiões em que ouvi relatos semelhantes e nunca me detive a questioná-los. Havia pessoas que afirmavam ter visto seus avós, ou que sentiam a presença de sua mãe sentada na cama durante as noites. Foi então que Jesus me revelou uma verdade inquietante. Satanás se aproveita desse anseio para semear enganos em nossos corações. Não se trata de um espírito de amor, mas de uma distração astuta destinada a nos afastar do meu evangelho. Foi nesse momento que compreendi que esta é uma das mentiras mais comuns no âmbito espiritual. Por trás dessa ilusão, milhares de almas continuam sendo enganadas a cada dia. Jesus me conduziu a um lugar que, à primeira vista, parecia sereno, mas havia algo no ambiente que era inquietante. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Antes de seguir, só um pedido: inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Era como se eu estivesse prestes a testemunhar algo que até desafiava a compreensão dos mais crentes. Revelou-me imagens de pessoas que afirmavam ter visto seus entes queridos já falecidos, que haviam sentido carícias suaves na escuridão da noite. Vozes que sussurravam seus nomes ou presenças sutis que, em algumas ocasiões, lhes proporcionavam conforto e, em outras, lhes causavam um profundo temor. Acreditam que podem ver os mortos, disse Jesus, mas na verdade estão sendo enganados. Nesse momento, as palavras começaram a se manifestar diante de mim, como se fossem sussurradas pelo Espírito. Então, vi como Eclesiastes 9:5-6 passava diante dos meus olhos. Os que estão vivos são conscientes de sua mortalidade, enquanto os mortos carecem de conhecimento e nunca participarão do que acontece sob o sol. Jesus me mostrou que esta é uma das verdades mais evidentes nas Escrituras, embora muitos prefiram ignorá-la. Os mortos deixaram para trás tudo o que os prendia à vida. Já não conhecem o ódio, o amor, nem a inveja. Em seu silêncio eterno, não participam de nada que ocorra neste mundo. Esta passagem me revela que se dissipa por completo a noção de que as almas vagam, observam ou interagem com aqueles que ainda estamos aqui. Seu tempo na Terra concluiu-se no instante de sua morte. Nesse momento, a alma se liberta de sua conexão com este plano físico e é conduzida em direção à luz ou à escuridão. No entanto, são inúmeras as pessoas que continuam compartilhando histórias sobre aparições, sonhos vívidos e objetos que parecem se mover sozinhos. Essas experiências os levam a acreditar firmemente que estão recebendo a visita de um ente querido. Então, Jesus me conduziu a uma nova revelação. 2 Coríntios 11:14. Não há nada surpreendente nisso, pois o próprio Satanás se disfarça como um anjo de luz. Essa é a verdade que se oculta por trás dessas experiências, afirmou com firmeza. O inimigo se disfarça, imitando rostos, vozes e gestos, tudo com o fim de semear confusão na alma. Não busca oferecer consolo, mas sim semear o desassossego. Nesse instante, compreendi com clareza que os falsos espíritos não vêm para consolar, mas para distrair, tentando seduzir o coração ferido. Amarrar uma pessoa ao seu passado e obstruir sua busca pela verdade na palavra é um ato insidioso. Não se trata dos mortos que retornam, mas dos demônios que se alimentam da dor. Jesus me revelou que muitos desses encontros ocorrem devido a uma brecha aberta, a idolatria da memória. Aqueles que não conseguem libertar os mortos, que os situam em um espaço mais vasto do que a própria voz de Deus, tornam-se presas fáceis do engano espiritual. O inimigo, consciente dessa vulnerabilidade, se manifesta imitando aqueles que já partiram, com o único propósito de distorcer o evangelho e obstaculizar o arrependimento das pessoas. As almas penadas estão sendo enganadas. Eu vi corações bondosos sendo manipulados, e isso me desgastou por dentro. No passado, eu mesmo havia acreditado em histórias como essa, mas agora Jesus me revelou a verdade de uma maneira tão clara que já não posso negá-la. Quando a alma deixa o corpo, já não tem conexão com este mundo.
Jesus me revelou mais uma vez o trecho de Eclesiastes 9 e com firmeza me disse: não influenciam, não observam, não retornam. Seu tempo aqui chegou ao fim. Para enfatizar ainda mais sua mensagem, ele me lembrou do versículo de Hebreus 9, 27. Foi estabelecido que os homens só morrem uma vez, e depois disso, chega o juízo. Em outras palavras, não existe um ciclo, nem um retorno, nem assuntos terrenos a resolver. Há apenas uma morte, e a seguir, o julgamento. Isso partiu meu coração. Compreendi que, no fundo, muitas pessoas não estão se preparando para o julgamento, pois continuam agarradas à crença de que terão uma oportunidade a mais ou que, de alguma forma, poderão voltar. E é precisamente por isso que muitas pessoas vivem como se a eternidade fosse um conceito distante. No entanto, Jesus me mostrou que a morte é um fim irreversível. A alma não retorna. Aqueles que não escolhem o caminho da salvação enquanto ainda têm vida, enfrentam uma realidade inelutável. Não poderá fazê-lo mais tarde. Enquanto absorvia cada uma das revelações que Jesus me compartilhava, uma inquietude começou a germinar em meu coração. Até aquele instante, havia aprendido que as almas não permanecem na terra uma vez que partiram. Mas, o que acontece com aqueles trechos bíblicos em que parecem se manifestar espíritos? E o que dizer daquela intrigante história em que Saul consulta uma médium e Samuel aparece? Essas narrativas parecem contradizer o que eu estava experimentando naquela dimensão espiritual. Jesus, com uma paciência e firmeza admiráveis, começou a me revelar esses trechos. Ele me fez lembrar do relato de 1 Samuel 28, onde o rei Saul, em sua desesperação, buscou uma médium em Endor. Saul ansiava por respostas, mas Deus já não lhe dirigia a palavra. Então, se aventurou a lo proibido, consultar os mortos. Na visão que Jesus me mostrou, pude presenciar o instante preciso em que essa mulher invocou Samuel. E, efetivamente, Samuel apareceu. No entanto, Jesus me revelou algo crucial. Este acontecimento foi verdadeiramente singular. Não foi Samuel quem decidiu manifestar-se. Fui eu quem o permitiu, como um juízo pela desobediência de Saul. Jesus me fez compreender que isso não constitui uma norma espiritual, nem uma permissão para me comunicar com os mortos. Foi um episódio singular, permitido por Deus com um propósito claro: demonstrar que Saul havia perdido o favor divino ao cruzar uma linha perigosa ao buscar respostas em lugares inadequados. Pouco depois, Jesus me conduziu à cena de Mateus 14, 26. Os discípulos estavam na barca, presos no meio de uma feroz tempestade. De repente viram Jesus caminhando sobre as águas e, aterrorizados, acreditaram que era um fantasma. Experimentaram na própria pele o medo do sobrenatural, do desconhecido. No entanto, em meio ao pânico, Jesus lhes sorriu e lhes mostrou como responder naquele instante crucial. Sou eu, não temas. Jesus me revelou que o medo e a superstição daqueles tempos levaram os discípulos a malinterpretar o que estavam presenciando. Não se encontraram diante de um espírito errante, mas diante de Deus mesmo caminhando sobre as águas. Com que frequência o medo te faz perceber o que não é real? Me perguntou. Depois ele me levou à cena da transfiguração, onde Moisés e Elias se apresentam junto a Jesus em todo o seu esplendor. Sempre considerei essa passagem como algo belo, embora confuso. Poderiam ser espíritos errantes, visitando a terra, pensei. Mas então, Jesus me revelou a verdade. Não estavam perdidos. Ele os havia trazido com um propósito eterno, em um estado glorificado, não como almas vagando sem rumo. Foi uma revelação que iluminou a confusão que reinava em minha mente. Jesus me mostrou que, efetivamente, Deus pode permitir que alguns de seus servos se manifestem em momentos específicos, por razões divinas. No entanto, isso nunca é algo habitual, nem ocorre pelo mero desejo humano. Muito menos se trata de aparições de almas errantes ou fantasmas, como sugere o mundo. Finalmente, me conduziu a Efésios 6, 12, onde se revela que nossa luta não é contra seres humanos,
mas contra principados e potestades, contra os poderes deste mundo obscuro e contra forças espirituais do mal que habitam nas regiões celestiais. Nesse instante, tudo se iluminou com a clareza do dia. O que muitos consideram fantasmas são, na verdade, manifestações demoníacas. Trata-se de imitações, disfarces e estratégias meticulosamente projetadas para enganar. O mais triste é que muitas dessas aparições parecem inofensivas e até reconfortantes, mas seu único objetivo é desviar as pessoas da verdade bíblica. Jesus me revelou que os demônios são observadores astutos do comportamento humano. Conhecem como caminhamos, como falamos e quais são nossos hábitos. Graças a essa vigilância, são capazes de imitar nossas ações com uma precisão inquietante, conseguindo enganar até mesmo aqueles corações bem-intencionados. Já não se tratava de uma simples teoria. Era uma verdade reveladora. Observava essa situação com meus próprios olhos e compreendi que, na ausência de um verdadeiro entendimento da palavra, muitas pessoas caem na confusão espiritual. Isso as leva a se aproximar de práticas e crenças que jamais escolheriam se conhecessem a verdadeira origem que há por trás delas. Jesus me olhou com seriedade e me disse: por isso é fundamental dizer a verdade. Muitos confundem a mentira com nostalgia e se deixam levar pelo engano. Enquanto caminhávamos por aquele lugar cheio de revelações, Jesus me mostrou a realidade mais aterradora que uma alma pode enfrentar: o juízo. Com ternura, ele me explicou: cada alma será julgada, não por sua aparência nem por sua religião, mas pela verdade que leva em seu interior. Diante dos meus olhos, materializou-se uma luz brilhante, e lembrei-me do trecho de Hebreus 9:27, que estabelece que os homens morrem uma só vez, mas depois vem o juízo. Jesus me revelou que o julgamento da alma não é um evento distante no tempo. Começa no instante mesmo em que a vida chega ao fim. Cada alma, ao abandonar seu corpo, é guiada imediatamente de acordo com as decisões que tomou durante sua existência. Vi isso com clareza. Para aqueles que creram, que se humilharam diante de Deus e viveram uma fé sincera, não perfeita, mas comprometida, o juízo imediato não foi de condenação. Era o início do descanso, um momento em que foram levados ao paraíso, um lugar de paz, luz e segurança. Lá, a presença de Deus era constante e palpável, assim como lhe prometeu aquele ladrão na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. No entanto, Jesus também me revelou outro caminho. Aqueles que viveram alheios à verdade, que rejeitaram sua essência, ou que simplesmente fingiram uma fé superficial, foram conduzidos a um lugar conhecido como Hades. Este era um lugar de tormento, solidão e separação da glória de Deus. Embora não se tratasse do castigo definitivo, já representava um estado de sofrimento em que a alma, de maneira consciente, aguardava o juízo final. Jesus me conduziu a Apocalipse 20 e me revelou algo que me fez estremecer no mais profundo do meu ser. No final dos tempos, aqueles que rejeitaram a verdade serão lançados no lago de fogo, um lugar de eterna separação e um destino irreversível. A alma não foi criada para este lugar, me disse. No entanto, muitos se dirigirão lá, porque decidiram ignorar a verdade que lhes foi apresentada. Isso me devastou, já que compreendi quanto tempo havia passado acreditando que tudo estava bem. Pensava que ser um bom esposo, um bom pai e frequentar a igreja de vez em quando me garantiria um lugar no caminho certo. No entanto, a realidade foi muito diferente. Jesus me revelou que a eternidade não se fundamenta na moralidade, mas na rendição. Lembrei da parábola do homem rico e Lázaro. Lázaro, desprezado em vida, foi sepultado com dignidade, enquanto o homem rico, cercado de luxos e comodidades, se encontrou atormentado em seu destino. O critério que foi utilizado não foi a riqueza nem a pobreza, mas sim o coração, a resposta à graça e a atitude em relação à verdade. Jesus me fez ver com clareza que não há alma que deambule pela terra, porque a eternidade é urgente. Não há tempo para atrasos. A alma avança,
E a decisão já havia sido tomada, não no instante da morte, mas enquanto ainda havia vida. Naquele momento, Jesus me olhou com uma seriedade que nunca antes havia experimentado. José Maurício, vestido com seu traje, não apenas retornou para te transformar, mas também para que você seja testemunha de uma realidade inquietante. Milhões de pessoas vivem sem compreender o que as espera. Nesse instante, minha alma foi invadida por uma intensa mistura de dor e propósito. Queria gritar ao mundo que a morte não é o fim, mas uma porta, e que só há uma maneira de cruzá-la em paz, conhecendo verdadeiramente aquele que está do outro lado, Jesus. Foi então que tudo começou a desmoronar ao meu redor. A luz, o som, o ambiente. Senti um puxão repentino e de repente acordei em uma cama de hospital, cercado por médicos. Disseram-me que meu coração havia parado de bater por mais de 4 minutos. Afirmaram que foi um milagre, e sei que assim foi. Desde aquele dia nunca voltei a ser o mesmo. Agora compreendo que quando a alma se vai, ela parte para sempre. Não volta, não se detém, não deambula. Entra na eternidade, e só há 2 destinos, um junto a Deus e o outro longe dele. Enquanto você estiver vivo, ainda tem tempo. É o momento de se arrepender, de se render, de conhecer a verdade e deixar-se transformar por ela. Eu recebi uma segunda chance. Mas e você? Não é um testemunho incrível e revelador? A experiência que compartilhamos hoje nos convida a refletir sobre uma verdade profunda. A vida não se extingue com a morte, mas simplesmente transita para uma nova dimensão. A Bíblia, no capítulo 9, versículo 27 de Hebreus, nos lembra que assim como o ser humano está destinado a morrer uma única vez, também deve enfrentar o juízo que se segue. Agradecemos profundamente ao nosso hóspede por compartilhar esta experiência tão íntima e transformadora. E a você, que esteve conosco até o final, que as bênçãos do céu iluminem seu caminho. Nos encontramos no próximo vídeo.